Glória ao nome de Jesus. Bora pra cima, tacar fogo mais uma vez na seara. Nível de número 74. Vamos para a mensagem bíblica. Já pega aí tua Bíblia, lembrando, nós estamos aí na série Generosidade, Desapego à Matéria e Ajuda ao Próximo, tá bom? Estamos tratando aí praticamente todos os textos, é lógico que tem mais, que eu não observei todos, né? Mas cerca de 70 já é uma boa quantidade, não é isso? Então bora para cima. Então, nós estamos tratando aí, vendo todos os textos aí, quase todos. E todos, meu filho, quase todos. Tá bom? Sobre generosidade, desapego à matéria e ajuda ao próximo. Já pegue aí sua Bíblia e vamos continuar na nossa série. Hoje estarei apresentando este livro aqui, ó. Tá bom? Não tenho fé suficiente para ser ateu. Não tenho fé suficiente para ser ateu. Vamos ler aqui, olha. De novo o plastiquinho. De novo o plastiquinho aqui meio coisado, tá vendo? Não é liso esses plastiquinhos. Aí ajuda nós a ler com mais facilidade. Oh, glória. Vamos lá. Não tenho fé suficiente para ser ateu. Ideias com o objetivo de destruir a fé cristã sempre bombardeiam os alunos do ensino médio e das universidades. Este livro serve de antídoto excepcionalmente bom para refutar tais premissas falsas. Traz informações coerentes e essenciais para combater os ataques violentos das ideologias seculares que afirmam ser a ciência, a filosofia e os estudos bíblicos inimigos da fé cristã. Antes de tocar a questão da verdade do cristianismo, esta obra aborda a questão da própria verdade, provocando a existência da verdade absoluta. Os autores desmontam as afirmações do relativismo moral e da pós-modernidade, resultando em uma valiosa contribuição aos escritos contemporâneos da apologética cristã. Para você que não sabe o que é apologética aí, tá? Ou apologia é a defesa, justificação da fé, tá? Então aqui vai ser a defesa do cristianismo, da fé aí do cristianismo. Amém? Irmão Clebson, quero comprar R$100, tá vendo? Tá vendo aqui? Ó, 100 conto. Irmão Clebson, você dá esse livro com todo prazer. Arrume mais 12 contatos ou 12 inscritos para o nosso canal. E o livro é seu de graça na faixita. Beleza? Você que deseja nos convidar para ir em sua igreja, levar um louvor ou uma palavra, no mínimo um livro comprado, passagem de ida e volta, é seu. Esse livro é seu. Não, é seu não, né? Se você comprar. No mínimo um livro comprado é se você comprar esse livro. Tá bom? É forte demais. Passagem de ida e volta. Estaremos indo aí com todo o prazer, levar um louvor, levar uma palavra aí na sua igreja. Beleza? Como dizem aí os crânios, os QI elevado, né? Os que passam de 100, os que passam de 110, 120 de QI, já é superdotado. Gênio, né? Sem mais delongas, bora pra cima tacar fogo na seara dos filistas. Roda a vinheta. Não tem vinheta. Bora para o conteúdo de hoje. 1 Coríntios, capítulo de número 13. 1 Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, se você preferir dessa forma. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13, versículos do 1 ao 13. Bora lá. A suprema excelência
da caridade ou do amor, né? Vamos ler, do 1 ao 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade ou amor, tá? Aí na sua Bíblia pode estar. Seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade ou amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade ou amor, nada disso me aproveitaria. 4. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. 12. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três, mas a maior destas é a caridade. Qual o resumo de ensino, irmão Kleberson? É esse aqui. A generosidade tem que estar ligada ao comportamento de Cristo. Vou repetir. A generosidade tem que estar ligada ao comportamento de Cristo. Aonde isso se aplica, irmão Kleberson? Vamos então ao versículo de número 3, de onde foi extraído esse ensino. Lembrando que a palavra amor aqui no texto não é apenas um sentimento barato, mas antes de sentimento tem a ver com o comportamento de Cristo. É você, em primeiro lugar, adquirir em sua vida o comportamento de Cristo. Para você entender melhor essa questão de não só amor como um sentimento barato, mas um comportamento, você que é pai, você vai entender o que eu vou falar. Imagina que você tem um filho e esse filho diga para você: eu te amo, pai. Ele é pequeno, ele é uma criança, um adolescente ainda, tanto faz. Um adolescente ou uma criança, ele diz: eu te amo, pai, ou eu te amo, mãe. Mas sempre quando você dá uma ordem para o seu filho, algo para que ele obedeça, ele não obedece, faz o contrário. E vem para você e diz: eu te amo, pai, ou eu te amo, mãe. O que você falaria para o seu filho? Não, você não me ama, porque você sempre me desobedece. Tudo que eu falo para você fazer, você não faz. Pode acreditar. Papai do céu também é da mesma forma. Então, repara bem, se até você, de uma forma inconsciente, ver que a prova do amor não é um sentimento barato, mas um comportamento, aqui no texto é a mesma coisa. Aqui não é um sentimento barato. Aqui, antes de sentimento, é um comportamento. Da mesma forma que quando você quer que o seu filho obedeça alguma coisa porque você é o pai dele, você é a mãe dele, Deus aqui é da mesma forma. Antes do sentimento, ele quer o seu comportamento. É por isso que aí vem Jesus e vai dizer assim: olha, aquele que me ama, o que tem que fazer? Mostrar apenas um sentimento barato? Não. A maior prova de amor que a gente pode demonstrar para Cristo é guardando os seus mandamentos. É se comportando da forma que ele falou para nós nos comportarmos, tá? Então aqui no texto, quando o texto fala de amor,
Não é um sentimento raso apenas, não. Antes de sentimento é comportamento. Eu não estou dizendo, eu não estou descartando totalmente o fator aqui, sentimento. Não, tem sentimento. Só que antes do sentimento é comportamento. E eu vou te provar no texto. O que você diria de uma pessoa que ela pega todo o bem que ela tem e distribuísse para os pobres? O que você diria? Nossa, como essa pessoa ama o seu próximo? Não é assim? Você diria? Nossa, como essa pessoa ama o próximo, né? Como essa pessoa ama fazer caridade? Como essa pessoa é generosa? Se lembra, o resumo de ensino desse texto aqui, a generosidade tem que estar ligada ao comportamento de Cristo, beleza? Agora, por que ela tem que estar ligada ao comportamento de Cristo para ser verdadeira? Porque senão, qualquer pessoa famosa, qualquer pessoa rica, ela pode pegar uma parte da sua quantia, ajudar os pobres, ajudar uma ONG e mesmo assim não servir a Deus. E mesmo assim não amar a Jesus da forma que a Bíblia pede para amar. Não que eu estou falando para a pessoa amar, mas que a Bíblia pede para amar. E esse tipo de comportamento, Paulo, ele já demonstra no texto. A pessoa que às vezes tem as suas riquezas, amém? Tem as suas riquezas, apenas pega das suas riquezas, distribui para os pobres. Aparentemente essa pessoa ama, mas se na vida dela não tiver o comportamento de Cristo, a generosidade dela é falsa e o amor dela por Cristo e por Deus é falso. Está no texto. Quer ver uma coisa? Versículo de número 3, está aqui, E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres. A pessoa está pegando da fortuna dela, distribuindo para sustento dos pobres. E aí o que Paulo vai dizer? Não parece que essa pessoa ama? Mas olha o que Paulo vai dizer. E ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade ou não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. A pessoa está pegando dos seus bens, distribuindo para os pobres. Aí às vezes a pessoa pega o seu próprio corpo, o seu próprio físico, e às vezes por causa de algo ou alguém se sacrifica. E essa pessoa não ama? É o que Paulo está falando. Se você tiver esse tipo de comportamento de generosidade, mas em você não tiver o comportamento de Cristo, nada disso é aproveitável no reino espiritual. Então entenda, o resumo de ensino desse texto é esse. A generosidade tem que estar ligada ao comportamento de Cristo. Amém? Vamos continuar. 1 Coríntios 16, do 1 ao 4. 1 Coríntios 16, do 1 ao 4. A epígrafe ou o tema, se você preferir, já começa assim, As coletas para os crentes de Jerusalém. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que, por cartas, aprovardes, para levar a vossa dádiva a Jerusalém. E se valer a pena que eu também vá, irão comigo. Qual o resumo desse ensino? Você vê que o próprio texto já fala sobre uma coleta, né? Sobre uma ajuda. O próprio texto já fala aqui. Qual o resumo de ensino, irmão Cleberson? A compaixão levou as primeiras congregações cristãs a juntar e distribuir auxílio para os irmãos e ministérios em necessidade. Olha que coisa bonita. Aqui nesse texto, o resumo de ensino é: a compaixão levou as primeiras congregações cristãs a juntar e distribuir auxílio para os irmãos e ministérios em necessidade.
tá bom? Então esse é o resumo de ensino desse texto. Vamos continuar. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9, versículo do 1 ao 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos do 1 ao 5. Veja a quantidade de textos aqui desde o nível 68. Estamos no nível 64 agora. Desde o nível 68, estamos falando aqui de textos após textos, só falando de generosidade, desapego à matéria e ajuda ao próximo. E eu repito, esse é o ensino supremo de Cristo e supremo dos apóstolos, da igreja cristã. A pessoa que se chama cristã, ela tem que ter a generosidade impregnada na sua vida, tá bom? Outra coisa interessante, é importante quando você estiver lendo os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você lê-los na ótica de generosidade. Porque a maioria dos ensinos de Cristo foi feito com a ótica de generosidade, foi feito com a base de generosidade, avareza, ajuda ao próximo, desapego à matéria, tá? Quase todos os ensinos de Cristo foi feito assim. Então, se você quiser entender melhor, aí os ensinos de Cristo, veja na ótica de generosidade, desapego à matéria, ajuda ao próximo, avareza, e você vai entender muito melhor, tá bom? Vamos continuar. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo do número 1 ao 5. Assim está escrito: quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós, para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos. 3. Mas enviei estes irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nesta parte, para que, como já disse, possais estar prontos, a fim de, se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, não nos envergonharmos nós, para não dizermos vós, deste firme fundamento de glória. Vamos ler de novo, né? Para não ficar errado, né? A fim de, versículo 4, a fim de, se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem desapercebidos, não nos envergonharmos nós, para não dizermos vós, deste firme fundamento de glória. Olha o que Paulo chama, firme fundamento de glória. Portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. Lembrando que a bênção aqui, você pode observar até no texto que Paulo coloca a palavra avareza, a bênção aqui não é uma bênção espiritual, é uma bênção material, tá bom? Material mesmo, é essa bênção que Paulo está falando aqui, tá? Qual o resumo de ensino? Essa assistência aqui, ó, essa de 2 Coríntios 9, do 1 ao 5, essa assistência não é espiritual, mas social, conforme determinada em Antioquia, tá bom? Ó, essa assistência não é espiritual, mas social, conforme determinada em Antioquia. Vamos olhar o texto aqui, de Antioquia, aqui, Atos 11, 29. Atos 11, 29. Ó, tá aqui, ó. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Tá bom? Então, essa assistência aqui do texto não é espiritual, mas social, tá? Mais um texto aí falando de generosidade e ajuda ao próximo, conforme determinada em Antioquia. Atos 11, 29. 2 Coríntios, capítulo 9, do 6 ao 15. 2 Coríntios, capítulo 9, do 6
ao 15. Vamos lá. E digo isto, que o que um texto bem conhecido, né? Já foi muito lido aí na igreja, você vai até lembrar. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria, generosidade. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Lembrando outra coisa, aqui está falando de bênção material de novo, tá? Então não vamos espiritualizar o texto. Aqui é bênção material de novo, ajuda ao próximo, tá? Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas graças que se dão a Deus. Então, olha o que Paulo está dizendo aqui. Ele está falando que esse tipo de serviço, ajuda social, ajuda material aos irmãos, não só supre a necessidade, mas também rende muito graças a Deus, glória a Deus. As pessoas louvam mais a Deus, tem uma maior liberdade para adorar a Deus, elas se sentem abraçadas por Deus. Paulo diz que quando essa obra está em atividade, as pessoas dão glória a Deus com muito mais facilidade. Então, olha só, uma bênção material gerando aqui até uma adoração espiritual. Visto como, na prova desta administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudade, por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável. Qual é o resumo de ensino desse texto, irmão Cleberson? Resumo de ensino aí de 2 Coríntios, capítulo 9, do 6 ao 15. Ver a vida de uma maneira... É 2 Coríntios mesmo, é isso. Ver a vida de uma maneira mundana e focada no próprio umbigo reflete avareza e mesquinharia. Em vez disso, devemos abrir nossas mãos para recebermos de Deus e então estendê-las ao nosso semelhante. Vou ler de novo, tá? Porque aqui o texto fala de você abrir mão. E aqui é até uma declaração de Paulo, que ele diz que o que semeia pouco vai ceifar pouco. E o que semeia em abundância também ceifará. Isso aqui, palavras do apóstolo Paulo, palavras espirituais aí. Ele está dizendo, se você semeia pouco, você vai colher pouco. Se você semeia muito, você vai colher muito. Então, resumo de ensino, ver a vida de uma maneira mundana e focada no próprio umbigo reflete avareza e mesquinharia, tá? Em vez disso, devemos abrir nossas mãos para recebermos de Deus e então estendê-las ao nosso semelhante, tá? Então, o que você recebe de Deus não é só seu, tá? É para ser compartilhado. Então, o que você recebe não é só seu, é para ser compartilhado com aqueles que precisam. Vamos continuar aqui, tá bom? Efésios,
Efésios, capítulo de número 4. Efésios, capítulo de número 4. Vamos caminhar na Bíblia. Estamos caminhando aí na Bíblia sobre o tema generosidade, desapego à matéria e ajuda ao próximo. Efésios, capítulo 4, versículo de número 25 ao 32. Isso aí, ó. Efésios, capítulo 4, versículo de número 25 ao 32. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Olha só, você vai trabalhar, vai reter aí o seu salário, tá bom? Para que reter? Para que você, retendo, você tenha para dar para o seu próximo, tá bom? Você vai trabalhar para ter, não só para você, mas para também com o seu semelhante. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, então você que fala palavrão, palavra de baixo escalão, tá bom? Coisa de sem vergonhice, sai da sua boca. Tá aqui, ó, palavra imunda, torpe, tá? Não saia da vossa boca, crente, cristão, nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no quais estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas de entre vós. Olha o que Paulo está dizendo, que é para ser tirado do nosso meio. O que, irmão Cleber? Só toda amargura. Tá com amargura? Isso é para ser trabalhado em você. Tira do meio. Ira, cólera, gritaria. É lógico que a gritaria aqui não é gritaria de glória a Deus, tá? Não é gritaria de falar línguas estranhas, não é o que tem no nosso meio pentecostal. A gritaria aqui, de acordo com todo esse contexto aqui, você já consegue ver que tipo de gritaria é. É gritaria de contenda, coisa carnal, briga, tá bom? E blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas de entre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Qual o resumo desse ensino, irmão Cléber? Esse resumo aqui é bom, hein? Ó, não basta abandonar o pecado. Não basta abandonar o pecado. A pessoa precisa praticar o bem. O que era ladrão deve agora ajudar os necessitados. Olha só, a pessoa que era ladrona aqui no texto, que fala, né, que furtava, a pessoa que roubava, agora trabalha e não tira mais dos outros, mas dá. Olha que coisa interessante. Não basta abandonar o pecado, tá? Então Paulo está falando aqui, ó, viva um cristianismo ativo. Não basta só você abandonar o pecado. Você tem que viver o cristianismo ativo, vivendo a generosidade. Antes, você não tirava dos outros? Agora você trabalha para dar. Generosidade. Não basta abandonar o pecado. A pessoa precisa praticar o bem. O que era ladrão deve agora ajudar os necessitados. Amém? Vamos continuar. Efésios 5, do 3 ao 21, do 3 ao 21. E aqui, nesse texto aqui, vai falar, mais uma vez aqui, a palavra avareza, tá? Vamos lá. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza, tá bom? No nosso tema aqui, nem ainda se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum
fornicário, ou impuro, ou avarento, ou o qual é idólatra. Aqui Paulo está falando aqui no sentido de avareza, já de idolatria. É o camarada que o Deus dele mesmo é o dinheiro. Não é aquele camarada que simplesmente trabalha horas e horas e só pelo dinheiro e às vezes não tem tempo para Deus, mas é aquele idólatra falado mesmo. O meu Deus é o dinheiro. Eu já ouvi pessoas falarem isso mesmo. O meu Deus é o dinheiro. Ele é o meu Deus, porque ele me supre. Eu, eu vivo por ele. Então, Paulo ele está aqui relacionando a avareza com idolatria. É quando o único Deus da pessoa mesmo é a matéria e o dinheiro. Ali ela já está bem funda na avareza. O qual é idolatria. Tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, olha o que Paulo está dizendo, todo esse comportamento aqui, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Mais um texto aí fazendo divisão de água, tá bom? A pessoa que tem esse tipo de comportamento não herdará o reino de Deus, tá? 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais. Faça uma autorreflexão de como você está andando na presença de Deus. Veja se esses tipos de comportamento não tem na sua vida. Faça uma autorreflexão. Não como nécios, mas como sábios, ou seja, não como tolos. Você às vezes fica achando que é uma coisa e está sendo outra. Então, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós. Olha o comportamento do cristão, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém? Resumo de ensino. Aqui no texto tem a palavra avareza 2 vezes, tá bom? Tem a palavra avareza 2 vezes, né? Que nós lemos aqui. Uma está no versículo de número 5 e a outra está no versículo de número 3, tá? Então vamos lá. O que é avareza? Avareza, qualidade de quem se preocupa excessivamente em adquirir e acumular dinheiro, mesquinhez, sovinice, avidez, falta de generosidade. Ciúme que faça você viver de uma maneira que retenha e tire dos outros mais do que dê. Amém? Então isso é avareza. Veja se você não está se comportando dessa forma aí. Lute para tirar a avareza do seu coração e passe a viver uma vida generosa. Filipenses, capítulo de número 3, do 17 ao 21. Filipenses, capítulo 3, do 17 ao 21. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós,
pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre. Ó, o Deus dessas pessoas aqui é o próprio ventre, a própria vontade, seu próprio ego, seu próprio eu, sua própria ambição, sua própria avareza. Esse é o Deus desses aqui, ó, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Uma pessoa que só pensa nas coisas terrenas, ela é o quê? Uma pessoa que só pensa na matéria, ela é o quê? Uma pessoa que só pensa em dinheiro, ela é o quê? Avarenta, né? Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas, tá? Então aqui Paulo está falando sobre pessoas aí no meio cristão, crente até, crente, que até cita a Bíblia, até cita Deus, até cita o amor de Cristo, só que o Deus delas é o próprio ventre. Elas só acreditam na matéria, tá? É a famosa teologia da prosperidade, né? Onde você só ensina que você não pode viver uma vida em necessidade, porque essa vida é a do diabo, é o de Satanás. E não é isso. Quando você lê o Novo Testamento, você vê que não é isso. Não é isso, tá? São pessoas que estão no nosso meio, mas são totalmente materialistas. E grave isso que eu vou dizer agora. O resumo desse ensino aqui é esse aqui, ó. O ventre aqui, ele pode ser colocado ventre ou estômago, tá? É egocentrismo puro. Egocentrismo profundo, tá bom? Então, ventre ou estômago, em outras traduções, está falando justamente aqui em egocentrismo. Egocentrismo profundo. Não sei se você já ouviu essa palavra aqui, ó. Antinomistas, tá? Antinomistas. É isso que essas pessoas são no nosso meio. Antinomistas. Eu vou citar para você o que significa antinomistas. Ó, é uma doutrina ou ensino que se pauta no princípio de que para ser cristão basta ter fé, basta crer em Deus, basta ter fé, rejeitando as normas de conduta estabelecidas, oposição aos preceitos, normas e regras. Então isso é um antinomista, tá? Ele está no nosso meio, ele crê em Deus, mas ele não respeita as regras, não respeita os preceitos, não respeita as normas, tá? Ele crê, ele tem fé, mas ele não respeita. É a mesma coisa de você falar para esse crente antinomista aqui, ou materialista, você falar para ele que ele precisa viver uma vida generosa, em que só acreditar na matéria é uma pura falcatrua, só acreditar na matéria está condenando ele, só acreditar na matéria está levando ele para o inferno, só acreditar na matéria está condenando a vida dele e das pessoas ao seu redor. Viver um cristianismo onde você só acredita na matéria é condenação na certa. Você não é cristão, você é materialista, avarento, egocêntrico, profundo. É isso que você é. Antinomista, tá bom? Doutrina que se pauta no princípio de que para ser cristão basta ter fé, rejeitando as normas de conduta estabelecidas, oposição aos preceitos, normas e regras. Você não é cristão, tá bom? Porque o que o Cristo mais fez foi ser generoso, foi ajudar os pobres, foi pregar o desapego à matéria. E o que você faz? Você não respeita essa regra, você não respeita essa norma, você não respeita esse preceito de Cristo, esse ensino supremo da generosidade. Muito pelo contrário, você é avarento, você retém, você não ajuda. E quando ajuda é isso aqui, ó.
isso aqui. Mas para você tem que ser isso aqui. Você ajuda isso aqui, mas para você tem que ser isso aqui. Você é apegado à matéria. Então você não é cristão, tá bom? Você está no nosso meio, você às vezes está no nosso meio aqui, mas você é totalmente materialista. Então tem que aprender hoje, tá bom? É essa doutrina que você está vivendo, não é o ensino de Cristo, é essa doutrina aqui, ó, antinomistas. Você é um antinomista. Você está no meio, mas não respeita essas regras de Cristo, esses ensinos de Cristo. O ensino supremo, generosidade, desapega a matéria e ajuda ao próximo, tá? Sou eu que estou falando, não. Foi pregado na conduta do nosso mestre. Vamos continuar. Filipenses capítulo 4, do 10 ao 20. Filipenses capítulo 4, do 10 ao 20. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Olha que coisa magnífica que Paulo está falando aqui. Ele está falando que se Deus desse muito para ele, ele já aprendeu o segredo da vida. Se Deus desse muito para ele, ele era um crente. E se Deus retirasse dele o que deu, ele continuava sendo o mesmo crente. Ele aprendeu o segredo da vida, o contentamento. Tendo muito ou tendo pouco, ele não deixava Deus. Ele continuava com o mesmo comportamento na presença de Deus. É isso que ele está falando aqui. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que abunde para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que... Olha que nome lindo, Epafrodito. Depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada glória para todo sempre. Amém. Qual é o resumo de ensino, irmão Cleberson? Os filipenses apoiavam o ministério de Paulo em suas necessidades. Então aqui, ó, a igreja de Filipos, a igreja aos filipenses, era uma das que mais ajudavam o apóstolo Paulo nas suas necessidades, tá? Estamos falando de dinheiro mesmo, estamos falando de comida, tá? Estamos falando de vestes, estamos falando de matéria. Eles eram uma igreja generosa, eram os que mais ajudavam o apóstolo Paulo em suas necessidades. Então, nesse texto aqui, o resumo de ensino é esse. Os filipenses apoiavam o ministério de Paulo em suas necessidades. E você, como igreja, tem apoiado os homens de Deus que vivem da obra? Estou falando homem de Deus, tá? Você entendeu, né? Estou falando homem de Deus, homem que trabalha. Não estou falando gente aí que... Você sabe do que eu estou falando. Estou falando gente que trabalha na obra de Deus. Você tem apoiado? Apoie, porque isso é bíblico. Esta igreja apoiava o ministério do apóstolo Paulo, ajudando ele em suas necessidades. Amém? Bora pra cima! Seja fonte, reserve um tempo com Deus no seu dia. O Pai está procurando um Leb Shomea. Vou repetir. O Pai está procurando um Leb Shomea.
Que é isso, irmão Cleberson? Essa palavra em hebraico, leb shomea, significa o coração que ouve. Se você tiver um coração que ouve, papai vai revelar muitas coisas para você. Amém? O pai está procurando um coração que ouve, um verdadeiro adorador que queira crescer, que queira aprender na presença dele. Sorriso de crente é forte. E Deus abençoe.